Fala pessoal, tudo bem? Para quem está aqui no ao vivo e para quem está assistindo gravado, vou fazer um vídeo resumo da aula da semana passada, que foi a aula do dia 6, tá? Então aqui, ó, vou compartilhar com vocês aqui, só para a gente relembrar tudo que a gente está fazendo, tá? Então, só para dar o contexto aqui, nós estamos montando um agente de IA focado para uma clínica odontológica. Então, a nossa ideia aqui, tá, é pegar e plugar ele numa API de WhatsApp. Aqui nós estamos utilizando a Notifica Mais. A Notifica Mais é uma API de WhatsApp que ela tem substituído, até então, uma ZAPI. Eu uso a ZAPI no meu funil principal aqui, tá? Eu usava em outros clientes também. Então, eu estou começando a migrar da ZAPI para Notifica Mais, beleza? Então, aqui eu tenho algumas instâncias que eu já estou testando, validando, e aí, porque eu estou testando, validando, tá tendo um resultado satisfatório, estou indicando para vocês. É a mesma ideia lá das API. Vocês vão criar uma instância, ler o QR Code e vão utilizar. Vai ter o ID, o token aqui. Eu já mostrei outras aulas como é que vocês fazem a conexão com ela, tá? Que nem eu falei pro pessoal aqui, ó, tem gente que usa uma Evolution. Beleza, é a mesma ideia, só que daí vocês vão ter que cuidar no servidor, fazer a instalação. Aqui, a Notifica Mais, a gente está pagando R$ 29,90. É um preço, é um terço do valor das EPI, tá? Claro que, se tu tem condições, eu ainda indico as EPI, porque, para mim, ela é uma das mais estáveis, tá? Teve uma... ontem, caiu várias APIs aqui, as EPI ficou ali, ó, intacta. Então, é de se pensar, né? Tu quer ter estabilidade garantida aí, não pensa tanto no custo, eu iria dizer API, beleza? Então, para complementar, a gente está criando a nossa IA, tá? De clínica odontológica. Na semana passada, nós falamos de MCP. Então, para quem perdeu na semana passada, deixa eu abrir aqui uma aulinha do MCP. O MCP, basicamente, é aquilo que eu falei, se fosse resumir assim, numa frase curta, o MCP é uma grande function, uma grande tool, né, uma grande função do nosso agente. Cadê a aula MCP? E dentro dela, calma aí, desculpa, não é essa aqui, MCP agendamento. Opa, abri meus fluxos. Calma aí. Aula agendamento. Não, calma aí, vou achar ele. A gente começa a fazer tanta brincadeira aqui. Vamos digitar MCP aqui. Será que eu não salvei, cara? Não, tá aqui, ó. Bom, depois eu acho aqui o fluxo compartilho com vocês, tá? Em resumo, o nosso MCP, ele é basicamente um fluxo que dentro dele tem várias outras funções, tá? Será que tá aqui dentro? MCP agendamento. Ah, legal. Não tô achando, não. Eu vou mostrar o meu MCP, tá? Eu tenho aqui o meu MCP, que é um fluxo, olha só, ele é um fluxo, tá? Dentro dele, ele tem várias funções aqui abaixo, tá? Isso aqui tá até inválido, isso aqui nem tá valendo, tá? Presta atenção nessa conexãozinha aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ele se comunica diretamente com o meu agente de IA lá do meu outro fluxo. Então, ele tem essa inteligência, digamos assim, de saber quando o meu agente de IA pede, quero que tu verifique a disponibilidade, beleza? Para verificar a disponibilidade, eu sei que eu tenho que usar essa função aqui. Então, eles ficam se comunicando. Então, esse cara aqui, ele tem todas as funções debaixo dele e ele vai se comunicando com o meu agente de IA. Então, em vez de eu criar todas as funções lá no meu fluxo principal, eu basicamente crio aqui, tá? Falei no outro vídeo lá, prós e contras. Eu, particularmente, eu só utilizo isso aqui porque eu tenho vários agentes de IA, por exemplo, no WhatsApp, no Instagram, que utilizam o mesmo MCP, o mesmo fluxo para fazer essas funções. Então, para isso, é muito bem-vindo. Mas para outros casos que eu tenho um cliente que eu tenho que fazer o agendamento, eu criaria no próprio fluxo de agendamento, como a gente fez aqui, ó, por exemplo, tá? Nós já criamos um agendamento com o Google Agenda. Falei também na semana passada como que vocês podem economizar tokens com o prompt. Então, eu mostrei aqui, por exemplo, tá? Nós temos um prompt gigantesco aqui, por exemplo, e eu mostrei como que vocês podem economizar tokens aqui, ó. Deixa eu tentar buscar aqui a aula de agendamento. Aula, agendamento.
Aqui. Ó, eu mostrei aqui para vocês o quê? Até um exemplo básico, né? Aqui, por exemplo, ó, como vocês podem economizar, porque conforme a gente vai criando o nosso agente, o nosso prompt vai ficando gigantesco, tá? Então, como que vocês podem economizar? Porque cada vez que vocês fazem essa requisição, o agente manda todas essas informações do prompt para o nosso agente de IA e aí acaba consumindo, né? Não é aquele absurdo de consumo, mas a longo prazo, se vocês querem economizar, qual que foi a ideia que eu dei? Vocês vão pegar, vão criar aqui, por exemplo, uma função que vai fazer o quê? Quando o assunto for agendamento, você vai lá, não usei um banco de dados, tá? Porque eu quis ser bem prático aqui, eu usei um Google Docs. Você vai lá no Google Docs e aí sim você vai ter todas as instruções sobre agendamento. Então, dessa maneira, quando o cliente estiver falando sobre valores, estiver tirando dúvidas sobre produtos, em nenhum momento ele vai estar utilizando essa function, tá? Esse prompt, na verdade. Então, quando o cliente falar, sobre agendamento, beleza, bateu o agendamento, vou lá no meu documento para ver quais as instruções que eu tenho que fazer sobre agendamento. Então, dessa maneira, vocês conseguem economizar tokens, beleza? Então, uma dica muito top. Falei sobre memória longa. Memória longa, em resumo, a gente criou um histórico aqui dentro do Supabase, que é o nosso banco de dados que nós estamos utilizando, que é a memória longa. Então, todo cliente que entra em contato conosco, mostrei como que ele passa pelo nosso fluxo e ele vai começando a armazenar algumas informações, ó. Informações do lead. Cada informação que o lead vai nos dando, ele vem aqui, pega o que já tinha, gera uma nova informação e aqui vocês vão ter um resumão desse cliente. Porque, por exemplo, aquela memória que a gente utiliza aqui, que eu até falei para vocês não utilizarem em produção essa memória aqui, tá? Essa memória é uma memória temporária. Se o N8N de vocês reiniciar, enfim, é uma memória cache, ele acaba perdendo o histórico. Por isso que eu sugeri também para vocês mudar para o Redis, ou para o Redis, né? Que eu mostrei numa aula como que a gente instala ele, ou para o Postgres, que aqui eu estou utilizando nada mais, nada menos que o nosso próprio Supabase. Tá? Então, eu mostrei também na aula anterior à semana passada, como que vocês vão instalar ali a parte da memória do Postgres, tá? Então, eu estou utilizando já em produção, e aqui é sobre a memória longa, tá? Então, por exemplo, quero fazer um follow-up, ele vem aqui na memória longa, ele consegue ter todo o resumo desse cliente. Então, para mim, tem adiantado muito, porque quando o cliente vem, sei lá, depois de um tempo, ele não precisa ir lá no histórico das mensagens, ver o que foi falado. Às vezes ele perde o contexto, então ele já tem todo o resumo. Beleza, teu nome é Marcelo, tu tem interesse em agendar reunião, teu e-mail é esse, então tá tudo resumido ali sobre o cliente, tá? Então, essa dica foi muito top. Falei também como acelerar o conhecimento da IA. Cara, esse aqui é absurdo também. Estou utilizando já desde a semana passada num cliente aqui. Então, mostrei para vocês, vou deixar aqui, como que a gente pode acelerar o conhecimento da IA. Deixa eu pegar aqui a Hentzberg aqui, por exemplo, Notifica Mais. Estou utilizando a Notifica Mais aqui, tá? Eu mostrei para vocês, é a mesma estrutura praticamente, eu só cortei o nosso agente de IA que entraria aqui, tá? Nosso agente de IA entra exatamente nessa parte que eu cortei ele. Porque lá eu estou utilizando o bot conversa junto com a Notifica Mais. Vou passar numa outra aula como que a gente pode utilizar as duas junto. Mas aqui, ó, mostro todas as mensagens enviadas e recebidas e eu armazeno tudo dentro do banco de dados. Por quê? Ao final do dia, eu gero um resumo, mostrei na semana passada como que a gente gera esse resumo de todas as conversas que tem ali e ele vai me gerar as principais perguntas frequentes, tá? Até posso mostrar aqui para vocês. Ainda não rodou o de hoje, mas eu vou mostrar o que rolou de ontem, calma aí. Aqui, ó. Olha só que legal. Ó, tô com esse cliente aqui, tá? O que ele faz? Eu criei uma rotina que todos os dias, às 9 horas da noite, ele vai lá, pega todas as mensagens trocadas e gera um resumão. Por quê? Porque isso acaba eu acelerando o nosso aprendizado da IA. Porque às vezes tem conversa que o cliente perguntou, o meu cliente respondeu, ele esqueceu de botar lá na nossa planilha de treinamento da IA, acaba que a IA nunca vai ter aquele conhecimento para responder. Então aqui, olha só que legal, eu pedi para ela criar, ó, quais são as perguntas frequentes do dia a dia. Como faço uma reserva? E aí como que mais ou menos a gente pode responder? Qual é o tempo de tolerância? Então aqui tá todas as perguntas frequentes do dia do cliente. Então com isso aqui, eu falo para ele, olha, tá aqui as perguntas frequentes.
Se não tiver alguma no nosso treinamento, autoriza botar esse tipo de resposta lá, ele autorizando, daqui a pouco ele vai mudar um pouquinho a resposta ali. Então, essa automação nos ajuda a acelerar o nosso treinamento da IA. Isso aqui está me ajudando bastante, tá? Para acelerar né, o treinamento. O que mais que nós falamos? Cara, acho que foram 2 horas insanas a semana passada, mas hoje eu prometo que eu não vou passar de 1 horinha aqui com vocês, tá? Mas esse conteúdo que eu passei aqui adiantou bastante. Então esse foi o resumo da aula da semana passada, tá? Agora eu vou parar aqui, quem tiver no ao vivo pode tirar alguma dúvida aqui, e qualquer dúvida que tiver, lá no nosso grupo VIP a gente continua trocando ideia, beleza? Valeu!